Masters, tudo bom com vocês? Eu sou a Teacher Meg, professora de inglês há 36 anos e hoje nós vamos falar sobre como precificar as suas aulas de inglês. Quando falamos em precificação das nossas aulas e do nosso serviço, tem alguns fatores que nós precisamos levar em conta. Todos esses fatores vão compor o valor que nós vamos estipular para aquela aula que vamos oferecer. Nesse vídeo, vou passar com vocês um por um para que vocês compreendam a importância de cada um deles e para que vocês consigam, então, precificar o seu serviço adequadamente. Então, vamos lá. Os fatores que determinam o preço das aulas de inglês. Existem diversas variáveis que vão influenciar o preço cobrado pelas aulas de inglês, desde a sua experiência e qualificações como professor até as necessidades específicas do aluno ou grupo. Alguns fatores que devem ser considerados ao precificar as aulas são experiências e qualificações. Então, turma, é muito importante que você pense, na hora de atribuir aí valor ao serviço que você está prestando, qual é a tua experiência, Há quantos anos você dá aula, certo? Quais são os níveis linguísticos que você consegue trabalhar e quais são as suas qualificações. Por exemplo, quais são as certificações internacionais que você tem? Qual é a experiência internacional que você tem? Quais são os tipos de inglês diferentes que você já trabalhou? Você já deu aula para business? Você dá aula só para criança? Você dá aula só para adulto? Tudo isso tem que ser levado em consideração no momento em que você vai precificar o seu trabalho. Uma coisa muito preocupante que eu tenho visto aí no Instagram são professores que ainda não têm um nível avançado de inglês e oferecem aulas de avançado. Isso é muito perigoso, porque você pode pegar, de repente, um aluno que tem aí um nível bastante elevado e acabar queimando seu filme aí, caso você realmente não tenha uma certificação. Então, o que eu aconselho você, existe um teste na EF, você coloca lá EF, teste de nível de inglês, tem um teste de 50 minutos que você pode fazer. É um teste de parte de interpretação de texto e gramática e de listening, e ele vai te dar aí um certificado com o nível de inglês que você tem. Então, eu aconselho sempre que você trabalhe um nível abaixo daquele que você está. Então, se você é nível C1, você vai dar aula para alunos de A1 a 2, B1 e B2. Se você é B2, A1 a 2 e B1. Então, é muito importante que você tenha consciência do quanto você é capaz de ir, porque pode ser que uma hora você pegue um aluno aí um pouco mais avançado e que possa, de repente, queimar teu filme como professor. Bom, outra coisa que a gente tem que observar também é a necessidade do aluno. Cada aluno ele vai ter suas necessidades, então é preciso pensar no valor também aí de acordo com a necessidade do aluno. Então, assim, como que eu trabalho? Eu tenho um valor de hora para as aulas que eu dou das 6 da tarde em diante, porque é o horário nobre. Tenho um valor um pouco mais acessível para as aulas antes das 6 da tarde, porque aí é uma maneira também de você quebrar a objeção de valor quando você está passando aí o preço do serviço para o teu aluno. E também tem uma alteração dependendo do que o aluno quer. Então, se é curso regular, vale essa tabela de manhã e noite. Se é um preparatório para proficiência, o valor aí também já é um pouco mais acima do que o valor que eu cobro no horário nobre. Por quê? Porque as aulas de proficiência, normalmente, o aluno ele vai te contratar por um período determinado, limitado de horas, 10 horas, 15 horas de preparatório, enquanto que um aluno regular vai ficar com você o ano inteiro. Outra coisa também é o grau de dificuldade de preparação de aula, Eu preciso preparar as aulas do preparatório de Proficiency, então, assim, é um trabalho um pouco mais desgastante, tem muitas redações que o aluno precisa escrever e que eu vou precisar corrigir fora do meu horário de trabalho. Então, essas coisas todas aí você tem que levar em consideração. Uma outra coisa também que você tem que levar em consideração é a concorrência,
Então, você tem que ter conhecimento das outras opções de professores, quanto que o mercado aí na sua região está cobrando, para que você não esteja tão fora do valor de mercado, a não ser que você seja um professor muito qualificado, outstanding, e que você tenha toda uma estrutura que justifique para aquele aluno que você realmente é diferente dos outros. É muito legal que você procure aí, quando você tá pensando em fazer o teu negócio de aulas particulares, uma análise SWOT, que vai trabalhar aí com os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Ele vai trabalhar aí também um pouco com essa parte dos seus concorrentes. Então, é muito importante esse estudo para que você possa definir bem qual vai ser a sua linha de trabalho e o que você vai oferecer para os seus alunos. Eu hoje em dia, por exemplo, eu tenho um valor de mercado um pouco acima, né, do que a concorrência aqui na minha cidade normalmente oferece. Mas quando o aluno chega para conversar comigo, primeiro eu tenho um e-book com todo o regulamento da aula que eu mando para ele assim que a gente fecha o negócio. Eu mando o calendário dele com todas as aulas já registradas e previstas para que ele possa acompanhar o programa e o pacote de horas que eu ofereci para ele naquele semestre. Além disso, eu trabalho com meu próprio material didático e isso é um diferencial em relação às pessoas que usam sempre aquele Interchange, American Headway, o National Geographic Life, porque acaba caindo aí na mesmice. Então, todas essas coisas que eu ofereço para o meu aluno de diferencial acaba agregando muito valor ao preço, né, da minha hora aula e ele realmente vê aquilo que a gente diz, né? Não é o preço, é o valor. Qual é o valor daquilo? É um material bem elaborado, é um material direto ao ponto, é um material bem bonito, bem atraente, que inclusive eu estou disponibilizando para venda. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo. Eu tenho um programa de implementação de aulas particulares para você que quer começar a dar aula e ainda está inseguro porque não sabe que material usar ou como usar um material de livraria. Dentro desse programa eu também falo de precificação, faço essa análise SWOT com vocês. Também vou fazer aí o estudo uma análise do seu Instagram e vou te dar treinamento para que você trabalhe com o meu material didático, além de disponibilizar todo esse material, desde o starter até o C1. Então, se você tiver interesse em conhecer esse material, o link vai estar aqui embaixo nos comentários. Então, esses 3 fatores aí são os fatores bastante importantes na hora que a gente vai precificar a nossa aula. Nossa experiência, o que o aluno está buscando e a concorrente. Bom, métodos de precificação. Agora que você tem em mente alguns dos principais fatores que afetam a precificação das suas aulas, é hora de pensar como precificar. Alguns dos métodos mais comuns incluem pacote de aulas. Bom, vamos lá. Mesmo quando o meu aluno começa comigo desde o começo do ano, eu não trabalho com mensalidade. Por que eu não trabalho com mensalidade? Porque mensalidade, quando o aluno vai para uma escola de inglês e ele faz lá as parcelas, né, 12 parcelas de R$ 300, por exemplo, ele não vai ficar discutindo com a escola. Mas quando se trata de professor particular, essa questão de mensalidade, para ele é um pouco difícil, né? Porque ele acha que você não tem gasto, que você não tem uma estrutura, que você precisa manter, né? Que justifique aí a cobrança das aulas nos meses de julho e de dezembro. Então, uma estratégia que eu desenvolvi, né, já desde muito tempo atrás, há 20 anos, quando eu comecei a dar as aulas, foi a seguinte: vamos imaginar que o meu aluno está começando agora em agosto, né? Então, nós temos aí agosto, setembro, outubro e novembro. Nós temos 4 meses de aula. 4 meses de aula,
por 2 aulas na semana, seriam 32 horas. Então, o que eu faço? Eu pego essas 32 horas de aula, certo? Multiplico pelo meu valor de aula de inglês. E aí, ao invés de eu dividir isso por 4, eu vou dividir por 5. Então, o aluno vai estudar de agosto a novembro, mas ele vai me pagar de agosto a dezembro. E aí, eu estou explicando para ele que ele está comprando um pacote de 32 horas e que eu vou dividir isso para ele em até 5 parcelas. Então, ele pode pagar à vista, ele pode pagar em 2 vezes, em 3, 4, até 5, porque assim você vai garantir o seu mês de dezembro. Ah, mas ele não vai ter aula em dezembro? Ele vai reclamar que ele não tem aula em dezembro. Sim, ele vai ter aula em dezembro. O que eu falo para os meus alunos? Que as 2 primeiras semanas de dezembro são semanas que eu uso para repor as aulas que eles, porventura, vão desmarcar durante o semestre. E a gente sabe que aluno desmarca muita aula. Então, quando ele fecha o pacote comigo de 32 horas aulas para estudar de agosto a novembro, ele sabe que ele tem direito a um cancelamento reposto por mês e que essa reposição será realizada aí nas 2 primeiras semanas de dezembro, antes que a gente saia de férias. E a gente sabe, né, que ele vai acabar cancelando aí as 4 aulas, às vezes até um pouquinho mais, mas eu também deixo muito claro para ele que o que passar de 4 aulas é perdido. Então, ele tem também que se organizar para que ele não perca mais do que 4 aulas no semestre. Bom, como é que eu sugiro aí que vocês façam essa cobrança, mas você precisa pensar aí um pouco também na questão da tua região, né? Então, normalmente, pelo que eu acompanho dos teachers aí no Facebook, né, nas conversas falando de valores e tudo, tem 2 coisas principais assim que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é a sua experiência, né? Você não quer acabar de sair de um cursinho de inglês, começar a dar aula de inglês já ganhando aí R$ 100 a hora. Isso eu cobro hoje com 36 anos de experiência e eu moro aqui no interior de São Paulo. Se eu morasse na capital de São Paulo, poderia estar cobrando aí 150, R$ 180, porque o salário da galera aí acompanha e possibilita um valor desse. Mas, dependendo de onde você tá, né? Principalmente no Nordeste, que é isso que eu percebo pelos grupos de teachers no Facebook, os valores eles são um pouco menores, né? Então, por exemplo, um professor que tem até 2 anos de experiência, entre 38 e R$ 50 a hora, de 2 a 5 anos, entre 55 e R$ 75 a hora, e um professor com mais de 5 anos de experiência, entre 80 e R$ 100 a hora. Lembrando sempre, turma, que o meu conselho é que você pense também no que é viável aí na região onde você trabalha. Quando a gente fala de Instagram e de turbinar os posts para você fazer o alcance das suas aulas, o que eu aconselho para a turma? Eu aconselho que você, na hora de fazer a regionalização, para quem você quer que apareça o teu anúncio, que você coloque a tua região, né? Porque com o passar do tempo, você vai ficando conhecido pelas pessoas ali daquela sua área. E por incrível que pareça, mesmo sendo online, mesmo sendo à distância, é muito mais fácil a gente confiar em alguém que está perto do que alguém que está muito longe. Uma outra coisa também é que, por exemplo, se você é daqui do Sudeste, não vale a pena você ficar gastando tráfego pago para divulgar você no Brasil todo, porque um aluno do Nordeste, dificilmente ele vai pagar o valor de hora-aula que a gente cobra aqui embaixo. Então, é um pouco de desperdício de energia e de investimento quando você acaba optando por fazer divulgação no âmbito nacional. Então, é muito melhor que você comece a ficar conhecido aí na sua região,
né? E que você construa um nome, uma autoridade aí nesse pedaço onde você mora e que você vai ter muito mais sucesso do que se você ficar tirando para muito longe. Bom, os preços que eu sugeri aqui, então, foram considerados de acordo com a experiência e qualificação dos professores, mas também é aquilo que a gente acabou de dizer, né? Temos que ajustar os preços para a região e as tendências do mercado. Bom, eu fiz aqui, né, uma tabelinha de preços sugeridos para aulas individuais, considerando um professor que cobre aí R$60 a hora. Então, é um curso básico de iniciantes, para quem não tem aí conhecimento prévio, está começando do zero, 4 aulas por R$240. Então, nesse caso aí, você está cobrando R$60 a hora aula. E 8 aulas, R$480. Se você é um professor mais experiente, que está trabalhando aí com avançado ou business, né, você pode cobrar aí R$80 a hora, ficando aí R$320, 4 horas de aula no mês. Então, você veja que se você, nesse esquema, tiver 15 alunos, né, você vai chegar aí aproximadamente a um salário de R$5.000. E você que ainda está no começo, né, se você tiver 10 alunos fazendo uma aula por semana, dá 200, dá 2.400. Então, se você tiver 15 alunos, você vai faturar aí quase R$4.000, né? Que é muito mais do que você ganha na franquia, certo? E você vai trabalhar muito menos, porque pensa bem, se você tiver 15 alunos, você vai trabalhar apenas 60 horas mês. Então, é muito menos do que você trabalha aí na tua escola. E a demanda também é muito menor, você não tem que se movimentar, você não tem que perder o seu tempo aí com o transporte, porque veja bem, se você ganha, vamos fazer uma conta básica, se você ganha R$20 a hora na franquia, se você vai lá para dar 3 horas de aula, são R$60, certo? Só que, na verdade, o que acontece? Você vai perder meia hora para ir, dependendo de onde você mora, e meia hora para voltar. Então, para você dar 3 horas de aula, você está gastando aí 4, né? Então, esses R$60 acaba virando 15 por hora e não 20, né? Porque a gente está dividindo não as 3 horas de aula vezes 20, que dá 60. A gente vai pegar esses 60 e dividir pelas 4 horas. Sem contar também que tem que pensar no combustível que você gasta. Então, a sua hora-aula de R$20 cai para 15. Então, tudo isso a gente precisa pensar quando a gente dá aula na franquia, né? Então, veja aí que, de todas as maneiras, é muito mais lucrativo. E eu posso falar uma coisa para vocês, você conseguir 15 alunos não é difícil, tá? Ou você pode conseguir 10 alunos fazendo 2 aulas na semana, que também não é uma situação tão difícil se você se organizar. Se você tiver um Instagram atraente, se você tiver um procedimento de vendas. O que é um procedimento de vendas? O script de vendas, né? Como é que você vai abordar esse aluno? O que você vai falar para ele? Como é que você vai quebrar as objeções dele? Inclusive, eu vou fazer um vídeo também aqui só sobre objeções. Aquela, vou falar com meu marido, eu não tenho tempo, eu não sei se eu consigo. Então, a gente vai falar sobre isso também em um vídeo aqui no canal. Então, assim, turma, você precisa ter procedimento. E se você tem tudo isso organizado, né, não é difícil você conseguir entre 10 e 15 alunos para você, de repente, nem sair da CLT, mas você conseguir aí uma renda extra e que vai te trazer uma qualidade de vida aí muito, muito melhor, né? Então, se você está gostando até agora de tudo que eu estou passando aqui para vocês, já deixa o seu like aí, né? Que assim o YouTube reconhece o nosso conteúdo como relevante, vai distribuir para mais pessoas. E também já se inscreve aqui no nosso canal, porque aí você vai receber todos os vídeos que eu postar, você vai receber uma notificação para você não perder nenhum deles, tá bom? Então, vamos lá. O próximo. Bom, como criar pacotes de aulas de inglês com preços especiais? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu já trabalho com pacotes, tá?
Normalmente no começo do ano eu faço um pacote para o meu aluno para o ano inteiro e ele vai me pagar assim de janeiro até dezembro. Então eu saio 15 dias de férias em julho, porque lembra, eu vou contar as aulas de janeiro a junho. E aí as 2 primeiras semanas de julho serão as semanas de reposição. E vou computar as aulas de agosto a novembro e as 2 semanas de dezembro como reposição. Então, assim, eu vou receber o ano inteiro e isso aí já acalma o nosso coração, né? De saber que o aluno vai pagar a gente o ano todo. Mas, às vezes, quando o aluno ele não está muito seguro e você percebe durante o processo de venda que ele não está confiando muito, ofereça para ele um pacote menor, faça, olha, vamos fechar um pacote de 20 horas e depois, caso você goste, a gente renova. Então, eu tenho uma aluna minha que eu faço pacotes de 30 horas com ela. Então, a cada 30 horas eu vou renovando aí o pacote. Por que que isso também, de repente, é interessante? Porque se você sentir que aquele aluno não está muito comprometido, né, e que é um aluno que te dá um pouco de trabalho, você pode dizer, olha, infelizmente eu não vou conseguir renovar o seu pacote para a próxima temporada, porque eu estou com problema nesse horário, e aí você acaba conseguindo sair aí pela tangente, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Defina a quantidade de aulas que deseja oferecer no pacote, defina com clareza o que será ensinado em cada aula e a duração média de cada lição. Garanta uma comunicação aberta e honesta com o aluno sobre o que ele busca aprender, além de oferecer opções de pagamento que atendam às expectativas financeiras dele. O pacote precisa ser mais em conta do que o valor das aulas individuais. Então, o que acontece? Por exemplo, no caso aqui, quando você faz um pacote para o ano inteiro, sim, você pode cobrar um valor um pouco mais barato. Mas quando você faz um pacote onde o aluno não vai se comprometer com você por um longo período, aí a gente faz um preço mais caro, que é o que eu faço. Meu horário de hora é R$ 95, tá? À noite. Durante o dia é 85. E aí, o que eu faço? Quando eu vou preparar um aluno para proficiência, que é um pacote de 30 horas, aí eu já cobro R$ 105, porque ele vai passar muito menos tempo comigo, ocupando um horário que poderia ser preenchido por alguém que fosse passar aí o ano todo. Esses pacotes, você pode, dependendo do material que você utiliza, você pode fragmentar o pacote, né? Então, por exemplo, eu trabalho com o meu próprio material e eu já disse para vocês que eu vou estar disponibilizando esse material para venda. O meu material, ele é dividido, cada livro, em duas partes com 10 lições cada uma. Então, são 20 lições. Então, você pode fazer um pacote com o teu aluno e falar assim, olha, vamos fazer um pacote de 20 horas, ao invés de 40, porque cada lição está programada aí para 2 aulas, né? Então, na verdade, o pacote deveria ser 48 horas de aula, porque tem as provas, né? Tem prova oral, tem a prova escrita, tem a revisão. Então, vamos imaginar aí que o livro todo, a expectativa de aula dele são 48 horas. Você pode oferecer apenas 24, né? Então, fecha com ele um pacote menor e deixa ele experimentar aí como é que ele sente que as aulas vão render com você, tá? Bom, para aumentar o preço das aulas, como é que a gente faz, né? Se hoje você já é teacher e você acha que você já ganhou uma certa experiência e que você poderia aí sim aumentar o valor da sua hora-aula, o que a gente tem que fazer? Fortalecer sua marca pessoal. Então, o Instagram, um branding, né? Um Instagram com cores definidas, com postagens interessantes, né? Uma marca pessoal forte, divulgando aí nas redes sociais. Então, assim, falando sempre de como você trabalha, apresentando aí os seus alunos, né? Oferecendo para os seus alunos uma experiência de aula personalizada. Então, por exemplo, você trabalha com interchange e cobra 60. O professor ali da esquina trabalha com interchange,
que é o mesmo livro e cobra 40. O aluno ele vai onde o bolso dele se encaixa melhor. Agora, se você tem um material personalizado, diferente de tudo, que você diz, olha, o meu material é direto ao ponto, você vai cada aula você vai saber exatamente o que você está aprendendo, para que serve aquilo, e isso o meu material oferece para você. Então, mais uma vez, vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse em conhecer, marca um horário, vamos bater um papo. Você tem um diferencial, né? Então, o que me faz hoje ganhar muitos alunos? É que quando eu apresento o meu material para eles veem diferença. Então, o que acontece? Não adianta nada, tá bom. Você chega num restaurante super chique, bonito, tudo, né? Talher de ouro, aí vem aquele prato pequenininho por um preço extremamente alto, né? E o aluno come aquilo e ele não fica satisfeito. Ou então a comida, o lugar é muito bonito e a comida é mal feita. Você não vai ficar. E você não vai. Às vezes você vai ali num restaurante um pouco mais simples, organizado, limpo, mas um pouco mais simples, com uma comida deliciosa. E aí, claro, você vai virar cliente, você vai querer estar sempre ali, né? Porque você se sente satisfeito quando você faz a refeição ali. Então, a mesma coisa quando a gente trabalha. O nosso produto é a nossa aula. E o instrumento da nossa aula é o material didático que a gente usa. Então, se você está fazendo mais do mesmo, se você está fazendo o que todo mundo está fazendo, fica difícil mesmo, porque você não tem diferencial. O que você está oferecendo de diferente para o seu aluno, tá? Aí você fala assim, mas eu pego um monte de coisa da internet. Cara, o aluno ele precisa de uma sequência pedagógica, ele precisa de um material onde ele sinta que ele está aprendendo. Então, é muito importante que você tenha aí sim um material didático como guia, tá? Para que ele possa estudar, para que ele saiba o que ele já aprendeu. Que às vezes um motivo pelo qual você está perdendo aluno é justamente esse. Você acha que suas aulas são muito legais, porque você fica fazendo um monte de joguinho da internet, coloca Netflix, põe vídeos de séries da Netflix. Ele não quer isso, gente. Ele quer aprender a falar. Então, essa parte de entretenimento, deixa que ele vai fazer sozinho. Claro, dá uma aula de música. No meu material tem aula de música. Tem aula do Michael Jackson, tem Bruno Mars, tem Adele. Então, assim, a gente faz sim aula de música, mas com um propósito, com um direcionamento para interpretação de texto, para ele ganhar vocabulário, para ele aprender pronúncia. Então, essa coisa de você só ficar ensinando slangs, ele não vai usar slangs. No trabalho, ele precisa saber explicar o que ele quer, ele precisa entender o que ele quer. Então, para de ficar romantizando essa coisa de que slangs e chunks, porque na vida real não é assim que funciona, tá bom? Então, vamos lá. E como lidar com a competição de preços na precificação das aulas? Então, é isso aí, né? Embora seja tentador para competir com outras escolas e professores, né? A melhor maneira de se destacar é oferecendo um serviço de qualidade, mesmo que seja mais caro do que a concorrência. Aqui estão algumas maneiras de lidar com a competição de preços. Então, assim, gente, eu sei que às vezes a gente está num momento de desespero, que a gente precisa fechar as aulas. Mas se você começa errado, depois você vai errado a vida inteira e fica difícil mudar essa situação. Por quê? Porque por mais que você tenha um Instagram legal, que é o seu portfólio, que é o seu cartão de visita, né? A maior e melhor maneira de você captar aluno é o boca a boca. Não adianta, você vai ter lá o seu Instagram, você vai conseguir 1, 2, 3 alunos pelo Instagram? Vai, mas a melhor maneira ainda é a indicação, não tem jeito, tá? Porque quando o aluno vem indicado, ele vem vendido. Você não tem quase trabalho para fechar aquela aula, porque ele já vem, o teu aluno já empolgou o colega. Entende? Então, só para você ter uma ideia, no começo desse ano, eu fui indicada para uma menina de uma empresa aqui da minha cidade, que é uma empresa internacional. Cara, em 2 semanas, ela me trouxe 3 alunos. Então, assim, ela começou a fazer aula comigo, em 2 semanas, ela me trouxe 3 alunos.
porque ela pirou no meu material didático. Ela falou assim, nossa, Meg, eu nunca vi um material tão legal, um material dinâmico, um material fácil da gente estudar, porque além do conteúdo das aulas, ainda tem conteúdo para ela estudar em casa, é um conteúdo dirigido sobre a própria lição, aonde ela vai fazer ali a assimilação dos conteúdos. Então, quando ela começou a estudar com material, a primeira coisa que ela fez no trabalho foi divulgar para todo mundo, né, que trabalha com ela. Olha, eu estou fazendo com uma professora profissional, é ótima. Então, o boca a boca, ele ainda é a sua melhor propaganda, tá? Então, como que você vai conquistar teu aluno? Com um bom material. O material, ele é o que vai fidelizar o teu aluno. O material que você usa. Assim como a comida no restaurante é o que fideliza o cliente. Então, você tem que demonstrar valor do seu serviço. Então, o valor, aqui tá, né? Depoimento, resultado, diferenciais do ensino. Então, assim, tudo que você faz para o seu aluno, desde o primeiro contato, desde a primeira fala, desde o primeiro bom dia, como posso te ajudar, vai fazer diferença. E ele vai sentir essa diferença, né? Nesse acolhimento, nesse valor que você entrega para ele. Então tá, eu cobro 95. A pessoa ali do lado pode até cobrar 60, mas ele não entrega o que eu entrego. Então, esses dias aconteceu isso comigo, né? O rapaz tinha que fazer uma prova aí da Força Aérea Americana, que ele é militar, e ele questionou meu valor. Ele falou assim, eu sei que você tem experiência, mas a minha mulher é personal trainer e tal, e eu sei como é que tá o mercado. Eu falei, olha, o meu valor, eu não disse preço, eu falei, o meu valor é R$ 105, na verdade, né? Porque 95 era das aulas. Porque foi um aluno meu que indicou e ele falou: mas o seu aluno falou que pagava 95. Eu falei: não, então, mas ele pagava isso porque era aula regular e ele fez um contrato comigo de 1 ano. Eu tô fazendo um contrato com você aqui de 10 aulas, né? E outra, eu vou te preparar para uma coisa que ninguém prepara. E aí, nesse período que eu estive preparando ele, tudo aquilo que eu via que ele tinha deficiência na parte de speaking, eu mandava para ele um vídeo de gramática para ele estudar e mandava os exercícios com gabarito. Cara, ele ficou com vergonha de ter me questionado a questão do preço. Então, quando você mostra para o aluno o seu valor, ele não vai discutir preço, tá? E é onde entra aqui o item 2, ofereça algo exclusivo, ofereça algo que seus concorrentes não oferecem, como aulas especializadas, né, com segmento específico, metodologias inovadoras ou preços pré-fixados e padronizados. Tá bom, turma? Então, assim, olha, espero que esse vídeo aí ajude você, te dê uma luz. Me segue lá no meu Instagram, @masteringlanguage, tá? Se tiver dúvida, pode me mandar aqui perguntas. Inscreva-se aqui no canal, já deixa seu like, tá bom? E a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Tchau, obrigada!